Pessoal, e para iniciar nossa última aula importantíssima, fundamental para a sua aprovação, mestre Fábio está chegando aí com aula de informática para fechar com chave de ouro. Chega mais, mestre. Fala, mestre. Tranquilo? Tranquilo. Fala, galera. Muito bem, hein? Mestre, o palco é seu. Opa, boa aula. Muito obrigado, chefe. É isso aí. Então, vocês que já acompanharam aí todas as dicas do professor Diego, agora vão acompanhar comigo todas as informações que pode acontecer na sua prova amanhã em informática, beleza? Então, chame seu amigo que vai prestar aí a prova, que não está acompanhando aí com a gente, o aulão ao vivo, para que ele venha nos prestigiar. E você que está assistindo ainda não curtiu, por quê, cara? Curte aí o nosso aulão, porque saiba que todas as questões que são discutidas aqui, a grande maioria aparece na prova. Amém? Então nós vamos fazer com que isso seja profetizado, beleza? E no final da minha aula eu também vou fazer um sorteio, hein? Então olha só, para participar desse sorteio, fique ligado na minha aula, porque durante a aula eu vou fazer uma pergunta e essa pergunta vai ser respondida por você. O primeiro que responder essa questão vai faturar, sabe o quê? Esse maravilhoso livro de questões da VUNESP. Então, aproveitando aí o que o professor Diego falou, você que vai prestar PCSP também, que é VUNESP, já tem aí um material excelente para você estudar, beleza? Então, vamos aí à nossa aula de informática. Separei dicas importantes que você vai acompanhar. Vamos lá? Acompanha comigo. Então, aí na tela, nós temos aqui a primeira informação que você deve carregar para trazer para mim o seu feedback, que é o quê? Os meus contatos interativos? É, meu amigo, tá aí o meu Facebook, meu Instagram e o meu canal no YouTube. Então eu quero que você me traga, depois da sua prova, como que foi aí a sua, vamos dizer assim, experiência com as questões de informática e no contexto inteiro da prova, beleza? Aí, claro, tenho para você o edital. O edital aí de informática eu separei aí para você em tópicos, né? Então tá aqui o edital na íntegra, mas eu quero que você preste atenção nos principais itens que a gente tem ali em negrito. Ao todo, na sua prova são 5 questões, mas a gente tem 6 itens. Isso quer dizer que nós, muito provavelmente, teremos aí um item de fora, ou eles colocarão em uma questão assuntos que podem estar interligados. Então ele pode usar um enunciado citando o Windows, mas fazendo pergunta de Word, entende? Então ele pode fazer isso? Pode. O que não pode acontecer na sua prova é ele cobrar alguma coisa que não esteja presente dentro do edital. Então você está vendo lá, Windows 10, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, correio eletrônico e internet. Esses são os 6 itens que a gente precisa saber para se dar bem nessa prova. E para a gente estar presente aí em todos os elementos dessas, vamos dizer assim, informações do edital, eu separei para você em elementos e os itens são Windows 10. Separei 2 questões aqui que são importantes para a gente analisar. Olha lá. Considere os arquivos da biblioteca Documentos do Windows 10 em sua configuração original, listados a seguir. Aí você tem lá, 1, Doc 2, documento do Word 2010. 2, Doc 5, documento do Word 2010. E 3,
Doctus, planilha do Excel 2010. 4, Doctus, documento em PDF. E 5, Doctus, apresentação do PowerPoint 2010. Ao selecionar e renomear o arquivo Doc5 para Doctus e pressionar Enter, o usuário provocará a seguinte situação. Então, galera, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Cada item aqui tem uma extensão. Então, você tem aqui ó, o item 1, que é o Doc2. Qual a extensão dele? O Word. Quem que é o item 2? O item 2, Doc5, ele tem a extensão de documento do Word 2010. E o item 3, Doctus, ele é uma planilha do Excel. E o item 4, Doctus, ele é um PDF. No 5, ele é uma apresentação do PowerPoint. Então, quer dizer, perceba que nós temos aqui arquivos que têm o mesmo nome. Então, nós temos aqui Doctus, nós temos aqui Doctus e nós temos aqui no item 5 que ele quer renomear para Doctus. Então, o que vai acontecer se ele renomear o item 5 para Doctus? Alternativa A, será sugerido que a planilha já existente seja renomeada para Doctus 4. B, uma mensagem de erro será exibida, pois já existe outro arquivo com o nome Doctus. C, o arquivo será renomeado normalmente para Doctus. D, a planilha Doctus será movida para a lixeira de modo a acomodar o documento renomeado. Ou E, será sugerido que o documento seja renomeado para Doctus. Então, galera, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação bem tranquila, né, em relação à manipulação de arquivos dentro do Windows 10. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: é possível ter dentro de uma pasta arquivos que têm o mesmo nome? É possível, desde que esses arquivos sejam de extensões diferentes. O que são extensões? São formatos de arquivos. Então, quer dizer, um arquivo do Word, um arquivo do Excel e um arquivo do PowerPoint são extensões diferentes. Eu posso ter esses 3 arquivos com o mesmo nome? Posso, normalmente, e é exatamente isso que ele traz. Então, o Doctus que a gente vai renomear, que é o item 5, ele vai trazer para a gente o que como extensão? A apresentação do PowerPoint. Como já existe ali outras extensões, ele vai renomear de que maneira? Tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Só não é possível ter dentro de uma pasta arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão. Se estão extensões diferentes, não há problema. Então, para colocar ali a algema na alternativa certa, nós vamos lá para a tela. Vamos lá? Então, vamos algemar a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa C. É isso aí, ó. Tá vendo o aulão? Cheio de frufru para você aí, tá vendo? Então, vamos a mais uma questão aí, ó. Separei para você aqui o seguinte, ó. Assinale a alternativa correta sobre o bloco de notas do Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão. Aí ele traz pra gente. A. Existe um recurso de criação de tabelas igual ao Microsoft Word 2016? Não. B. É possível trocar a fonte de letra de um texto digitado? C. Imagens podem ser incluídas em um texto criado no bloco de notas, porém apenas copiando a partir da área de transferência? D. É possível alterar a cor das letras em um documento digitado? E o bloco de notas tem o recurso de corretor ortográfico, mas não corretor gramatical. E aí, o que é possível fazer em relação ao bloco de notas? Galera, esse é o tipo de questão que tem se repetido constantemente na VUNESP. Então, perguntas relacionadas ao bloco de notas dentro do Windows 10, que ele traz para você elementos de formatação. Como a gente já sabe, o bloco de notas não é um programa que visa a formatação. Mas o fato dele não visar a formatação não significa que ele não faz. Então, o bloco de notas, ele traz alguns elementos de formatação. Vamos ver quais são? Vem comigo, olha só. Aqui na tela, eu já vou fazer o seguinte para você. Vou abrir o bloco de notas. Então, olha só. O bloco de notas, ele fica dentro de acessórios do Windows, né? Então, tá aqui em acessórios do Windows, bloco de notas. E o bloco de notas já está aberto aqui para a gente. Eu vou ampliar
E eu quero que você observe o seguinte, dentro aqui do bloco de notas, nós temos um menu chamado formatar. Nós temos uma opção aqui, que é a quebra automática de linha, porque, em geral, o bloco de notas, ele não faz a quebra automática de linha, você vai ter uma linha eterna. Então, imagina só, você começa a digitar um texto aqui, ó, né? Vou diminuir aqui o zoom para você enxergar bem até, certo? E olha lá, estou digitando um texto. Aí pego e esqueço o dedo aqui em uma tecla, olha o que acontece, ó. Ele vai gerar uma linha eterna. Por quê? Porque ele não pula a linha, ele não quebra a linha. Agora, se você vier aqui em formatar, quebrar automaticamente a linha, né, quebra automática de linha, aí ele vai fazer isso. Isso é uma das formatações que podem ser aplicadas ao bloco de notas. Outra formatação que a gente tem aqui no bloco de notas é clicar em formatar fonte. E dentro de formatar fonte, ele vai abrir aqui para a gente uma janela que traz para a gente as seguintes opções de formatação. Posso trocar o tipo de letra, posso trocar o estilo e o tamanho. Só. Galera, não existe a possibilidade de trocar ali, por exemplo, a cor da letra. Não existe a possibilidade de você mexer nos alinhamentos. Não existe corretor ortográfico e nem inserção de tabelas. Então, o bloco de notas é um elemento bem simples que você tem dentro do Word, beleza? Então, diante dessa situação, fica fácil da gente responder ali qual a alternativa. Então, vamos lá? Acompanha comigo. Agora, a alternativa correta que a gente tem em relação ao nosso bloco de notas é, olha lá, existe um recurso de criação de tabelas? Não. É possível trocar a fonte de letra de um texto digitado? Sim, é possível. Agora, imagens não podem ser incluídas em um texto, porque ele não traz a opção de inserção de imagem. É possível alterar a cor da letra, a gente já sabe, e ele também não tem um recurso de corretor ortográfico. Beleza? Bom, galera, então, em relação ao Windows, o que mais que eu posso estar preparado para esta prova? Bom, é o seguinte, nas últimas provas da VUNESP, tem sido cobrado muitas teclas de atalho. Então, teclas de atalho que são importantes, que você deve lembrar em relação ao Windows 10, são teclas relacionadas para minimizar as janelas que estão abertas ali na área de trabalho. Que tecla de atalho é essa? Tecla de atalho Windows D ou Windows M. O Windows D, ele vai trazer o recurso de minimizar e maximizar, né? Então, quer dizer, se as janelas estão abertas, o Windows D, ele vai minimizar tudo. E o Windows D, de novo, ele volta como era antes. Ele tem a mesma função daquele botão que a gente tem no cantinho ali do relógio do Windows, que é chamado de PIC. Lembra do PIC? Pois é. Então, essa é a tecla de atalho correspondente a esse recurso do Windows. Agora, nós temos também uma tecla de atalho que minimiza, mas ela não volta, que é a tecla de atalho Windows mais a letra M de Maria. Então, Windows D D de dado, né? Então você vai ter lá a opção de minimizar e voltar ao que era antes. Agora, o Windows M, M de Maria, ele vai só minimizar e acabou. Beleza? Agora, em relação à manipulação de arquivos e pastas também que a gente tem, não esqueça que não podemos renomear um arquivo se ele estiver aberto. Isso também tem incidência nas provas da VUNESP. Então, fique preparado para esses elementos. Belezinha? Agora, vamos a mais um assunto que eu separei para você. Vamos lá, vem comigo. Bom, o assunto é o seguinte, Word 2010. Pois é, no Word 2010 nós temos ali vários elementos que podem ser cobrados na prova. E aí, olha só, o que nós temos aqui? No programa Word, em sua configuração padrão, existe uma região na parte superior da tela onde estão seus principais comandos separados por 8 guias. Arquivo, página inicial, inserir, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição. Essa região é denominada A, área de tarefas, B, região de seleção, C, faixa de opções, D, painel de comandos ou E, setor de ferramentas.
Olha só, a VUNESP, ela sempre faz perguntas relacionadas aos elementos que compõem ali o Word, o Excel, o PowerPoint. E esses elementos estão diante de vocês na hora em que a gente abre o programa. Então, isso que ele acabou de falar, trata-se do quê? Nós estamos falando de menus, estamos falando de faixas de opções, estamos falando de guias. O que nós estamos falando? Então, quer dizer, a gente tem ali, né, esses sinônimos que são passados para o elemento arquivo, página inicial, inserir, exibir. Só que dentro das alternativas, nós temos uma opção que representa bem isso. Vamos ver? Olha só. Dentro aqui das alternativas, nós temos área de tarefas, é isso? Não. Região de seleção? Não. Faixa de opções? Sim, porque cada guia que a gente tem ali, arquivo, página inicial, inserir, layout da página, traz para a gente uma faixa de opção com todos os grupos de formatação. Então, algema lá na alternativa correta. Então, faixa de opções é o elemento que a gente tem que vai trazer ali para você todas as formatações que você queira colocar no seu documento. Gente, dentro do Word 2010 nós também temos várias teclas de atalho que é importante você lembrar. Teclas de atalho simples que você até associa. Por exemplo, Ctrl N é o quê? Negrito. Ctrl I é itálico. Ctrl S é sublinhado. Mas se ele coloca, por exemplo, algo que possa te derrubar na prova, como por exemplo, abrir um novo arquivo. Como é que é a tecla de atalho para abrir um novo arquivo? Ctrl N? Não, Ctrl N é negrito. Então, para abrir um novo arquivo é o quê? Ctrl O. Então, Ctrl O abre um novo arquivo em branco. Ah, professor, eu pensei que era Ctrl A. Não, Ctrl A abre um arquivo existente. Como assim? Ele vai abrir aquela janelinha para você procurar o arquivo dentro do seu computador. Então, é isso que a gente tem dentro do Word em relação às situações que podem te derrubar sobre teclas de atalho. Ctrl S é sublinhado. E salvar? Qual que é a tecla de atalho para salvar no Word? Ctrl S? Não. Ctrl S é sublinhar. Então, eu vou deixar o texto sublinhado. Então, para salvar, tecla de atalho, Ctrl B, B de bosque. Beleza? Tranquilo? Ótimo. E aí, tá acompanhando o nosso aulão? Tá gostando das dicas? Ótimo. Então, dê o seu like aí pra gente. Convide as pessoas aí que você sabe que vai prestar a prova e não estão assistindo, para que possa também ter a oportunidade de gabaritar a informática. Olha que geralmente quando a gente faz o aulão, muitas pessoas vão e dão conta do recado lá na hora da prova. Beleza? Seja uma delas, acompanhe até o final e também não tem nada demais em você convidar outras pessoas que estão ali, que vão prestar a prova, que possam assistir aí o nosso aulão também. Beleza? Vamos a mais uma dica aí que eu separei do Word. Vamos lá, acompanhe comigo. Aqui, galera, olha só. Nós temos uma questão que envolve o seguinte, ó. Um servidor público está usando o programa Word em sua configuração padrão para elaborar um relatório sobre as atividades de seu departamento. Para verificar se o texto em elaboração tem eventuais erros, esse usuário acionou o recurso ortografia e gramática, que pode ser ativado por meio da guia, página inicial, referências, revisão, arquivo ou inserir. Galera, sempre mencionei nas nossas aulas regulares que a VUNESP, né, ou seja, as bancas de concurso, não só a VUNESP, gostam de fazer menção a locais dentro do programa. E aqui é um exemplo disso. Então ele te traz uma ferramenta, essa ferramenta você conhece, mas muitos de vocês não sabem onde ela fica. Então, essa questão é uma questão que é até relativamente fácil, que dá para deduzir, mas é importante que você saiba quais são as guias que existem, porque aí eu posso eliminar uma possível alternativa que traz uma guia que não existe, mas se você souber, por exemplo, um pouquinho de cada uma das informações que tem nas guias, facilita bastante. Aqui no caso, fica bem fácil da gente marcar. Então vamos algemar a alternativa correta, vem comigo. Olha só, a alternativa correta aqui, se eu vou usar um recurso de ortografia e gramática, eu estou fazendo o quê com o meu texto? Uma revisão. Portanto,
alternativa correta, alternativa C. Beleza? Bom, galera, outra coisa que é importante, que a gente deve destacar dentro do Word, é a utilização de ícones para fazer algumas ações no nosso texto. Então, alguns ícones que costumam ser cobrados em prova são ícones relacionados à inserção de número de página. Você sabe qual é o ícone correspondente a número de página? Não? Então eu vou te mostrar. Vem comigo. Olha só. Vou abrir aqui o Word para você. Vamos abrir aqui o Word na versão mesmo 2010, que a gente tem aqui também. Então tá aqui, ó, Word 2010. Ele vai abrir. Abrindo o Word 2010, eu já vou direto no ícone que eu quero que você veja. Então, o ícone que permite que a gente possa inserir número de página é esse ícone aqui, ó. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Cabeçalho, rodapé, e aí nós temos número de página. Recentemente, na prova de auxiliar de promotoria, né, que a gente teve aí, que também foi VUNESP, cuja prova foi domingo passado, eles pegaram 2 ícones desse e perguntaram qual é o grupo que pertence a esses 2 ícones. Tá vendo só? Então, é importante saber ali o desenho do que a gente tem dentro do Word? Sim, por conta de situações como essa. Então, veja, cabeçalho, dá para deduzir, né? Ele traz ali uma parte, né, um pouquinho mais escura em cima. Nós temos o hashtag que simboliza ali para a gente o número da página. Então, são detalhes que a gente pode se apegar para poder acertar questões como essa. Pô, professor, tem muito ícone, como que a gente vai fazer isso? Bom, galera, eu não estou pedindo para você memorizar todos os ícones, mas memorizar pelo menos os principais. Então, existem ícones ali que a gente usa no nosso dia a dia. Só que, se pegar esse ícone e colocar ele separado, você não sabe o nome dele. Você sabe o que ele faz, mas e o nome dele? Por exemplo, qual o ícone que a gente usa para marcar texto? Você já sabe, mas qual é o nome dele? Olha só, vou te mostrar, vem comigo. Nós temos aqui, ó, dentro de página inicial, no grupo fonte, nós temos o ícone que permite que a gente destaque o texto, que é justamente onde está o meu mouse, mas olha o nome dele, cor do realce do texto. Aí o camarada vem e coloca na prova, né, o examinador. O examinador vai colocar assim para você. Galera, assinale a alternativa que traz o nome do elemento presente que permite que textos sejam destacados. Aí ele traz as alternativas para você. Marcador, marca texto, destaca texto, cor do realce do texto ou sombreamento do texto. Parece que é tudo a mesma coisa, não é? Só que o nome do item é cor do realce do texto. Beleza? Então, essa foi a dica que eu tenho para você. Então, você tem aí algumas horas para correr lá no Word, dar uma olhadinha nos ícones ali principais, memorizar pelo menos um pouquinho como que eles são, né? E ficar preparado para uma questão como essa. Beleza? Mas eu acredito que na sua prova vai ter mais questões relacionadas a esses elementos que a gente trouxe, ok? Só não esqueça também que no Word nós temos formatações. Então, negrito, itálico, sublinhado, sobrescrito, subscrito, são itens que têm incidência em prova. Então você já sabe identificar quando a gente tem esses elementos. Cuidado para não confundir sublinhado com sobrescrito ou subscrito, de confundir sublinhado com taxado. Esses elementos são elementos que levam o erro na hora da prova. Belezinha? Agora vamos a mais uma dica. Vem comigo, vamos lá. Belezinha! Agora nós vamos tirar aqui, ó, o Word, voltar aqui para a nossa apresentação e temos aí justamente o que eu falei para você, ó. Um usuário editando um documento por meio do Word 2010 em sua configuração padrão, deparou-se com um trecho exibido a seguir em que o tipo e o tamanho da fonte de todo o trecho são os mesmos. Então você está vendo ali, ó, que o tamanho da fonte é o mesmo. Assistente de gestão pública. Aí ele traz lá, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma palavra do trecho com as respectivas formatações aplicadas. Aí ele traz lá, item A, assistente está com negrito e sublinhado,
B. D. Está com negrito e taxado? C. Gestão está com sublinhado e subscrito? D. Gestão está com taxado e subscrito? E E. Pública está subscrito e taxado. Então, galera, por isso que é extremamente importante a gente saber o que é cada item. Negrito é fácil, todo mundo já sabe. Itálico, todo mundo já sabe. Então, pelo que você está vendo ali, ó, assistente de gestão pública, não tem ali, por exemplo, nenhuma dúvida em relação ao que é negrito e ao que é itálico, né? Então, você já consegue identificar isso facilmente. Agora, na alternativa A, ele diz, assistente, está com negrito? Está. Então, beleza, vamos colocar aqui. Ó. Mas está com sublinhado? Não, assistente não está sublinhado. Professor, mas o D está. Mas ele não está falando ali do D, ele está falando do assistente. E no D? No D está negrito? Está. Mas está taxado? Não, ele não está taxado, ele está sublinhado. E gestão? Gestão está sublinhado? Não, gestão não está sublinhado. E no caso do D, gestão está taxado? Gestão está taxado, aquele risco no meio da palavra está taxado. Ok. Está sobrescrito? Está sobrescrito, porque ele está na parte de cima. Sobrescrito quer dizer na parte de cima, subscrito na parte de baixo. Então, está correto aí o item D? Está correto o item D. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para você, item D, algema nela. Então tá aí, ó. E o E? O E, pública. Pública está o quê? Pública está com subscrito? Não, não tem como estar subscrito, né? Subscrito seria na parte de baixo. E taxado? Menos ainda. Então, galera, sempre que a gente tiver uma situação de formatação, é dessa maneira que a VUNESP vai cobrar. Então, ela pode trazer palavras, ela pode trazer, por exemplo, parágrafos que traz os alinhamentos, né? Esquerda, direita, centralizado, justificado. Isso daí tem incidência em prova. Então, é da mesma maneira que você viu aqui, ele te traz a situação e fala, no parágrafo 1, o alinhamento está à esquerda, está à direita, está centralizado, está justificado. Esses itens aí você já conhece e fica fácil de você identificar. Belezinha? Vamos seguir adiante, vamos ver mais coisas. Vem comigo. Bom, agora olha só. Nós temos aqui o assunto temido de todos, o Excel. Pois é, no Excel eu separei aí mais algumas questões para a gente analisar. Então vem comigo aqui, ó. Primeira questão. O usuário está utilizando o programa Excel em sua configuração padrão, na elaboração de uma planilha. Para associar um hiperlink ao conteúdo de uma célula, este usuário poderá acionar o botão apropriado na guia Inserir ou acionar simultaneamente as teclas Ctrl E. Essa questão, galera, eu coloquei ela de propósito. Por quê? Porque toda vez que a gente pensa em questões relacionadas ao Excel, a única coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Fórmulas e funções, fórmulas e funções. Só que também existe o lado teórico da coisa. Então, aqui foi uma questão fora da casinha que eu trouxe para você, porque essa questão, embora ela esteja ali sendo aplicada ao Excel, ela pode ser aplicada no Word, ela pode ser aplicada no PowerPoint e, claro, aí no Excel, que é tecla de atalho. Qual a tecla de atalho para se atribuir um hiperlink? Então, tecla de atalho para atribuir hiperlink é Ctrl mais uma letra. Que letra é essa? Vamos ver as alternativas para a gente tentar fazer por eliminação. Vem comigo, vamos lá. Então, Ctrl D. Ctrl D, ele vai fazer ali a... Desculpa, pulei o Ctrl K. Ctrl K, ele traz ali para a gente fazer a opção de hiperlink. Bom, não sei. Então, vamos deixar aqui a interrogação. Ctrl D. Ctrl D, ele faz o quê? Ele traz algum elemento dentro do Excel. Bom, dentro do Excel, ele pode trazer algum elemento correspondente à fonte, assim como no Word, né? No Word ele abre os elementos de fonte. Ctrl Q. Ctrl Q é a linha à esquerda. Ctrl T, seleciona tudo. Ctrl F. Ctrl F, ele repete o que está na célula de cima. Então, aquela que eu coloquei alternativa, a interrogação é a alternativa correta. Professor, essa questão não é uma questão fácil. Bom, realmente é uma questão que a gente só vai ter a certeza se a gente já utilizou alguma vez a tecla de atalho. Então é assim, questões como essa, galera, a gente tem que responder de que maneira?
por eliminação. E assim, se você chegou a uma conclusão de que, gente, não consigo fazer por eliminação porque eu não sei nenhuma das teclas de atalho, aí galera, não se desespere. Por quê? Porque você, no caso, se ficar em cima dessa questão, e as outras que a gente tem na prova, você vai deixar de lado? Não. Eu posso, no caso, tentar chutar essa questão, né? Vai que eu dou um chute certo, mas eu posso me garantir com as outras. Então, se você encontrar uma questão cabeluda, como eu não acredito que vai acontecer na sua prova amanhã, você faz esse tipo de situação. Aqui, a gente tentou fazer por eliminação, mas é claro que a gente já tem o conhecimento de algumas teclas de atalho. Ctrl T você já sabe, que é para selecionar tudo. Ctrl Q, nas nossas aulas regulares, eu sempre falo dos alinhamentos. Ctrl Q esquerda, aqui no caso, Ctrl G direita. Então, temos as teclas relacionadas ao alinhamento. Ctrl J justificar. E aqui a gente tem, no Excel, as mesmas teclas de atalho são utilizadas em relação ao alinhamento. Beleza? Agora, vamos ver mais uma questão do Excel que eu separei para você, que vale a pena a gente acompanhar. Vamos lá ver? Vem comigo. Nessa questão aqui, ó, nós temos uma questão que envolve função. Observe a planilha exibida a seguir, elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Então ele traz ali uma tabelinha para a gente, onde nós temos ali intervalo e telefonemas. O valor exibido na célula B6, depois de preenchida com a fórmula igual ou maior, B2, dois pontos, B5, ponto e vírgula 4, será. Então aqui, vale lembrar que a função maior, ela vai trazer o resultado de acordo com a ordem informada. Qual é a ordem informada? O número 4 que está aqui. O que esse 4 quer dizer? Quer dizer que ele quer o quarto maior número que a gente tem dentro do intervalo de B2 a B5. Quem é o primeiro maior número que a gente tem ali dentro? Vamos colocar aqui, ó, o primeiro maior número é o 31, então esse daqui é o nosso primeiro. Quem é o segundo? O segundo é o 29, então está aqui o segundo. Quem é o terceiro? O terceiro é o 25. E quem é o quarto? O quarto sobrou o número 11. Nossa, mas o 11 é o quarto maior número? É, dentro de 4 números, qual é o quarto maior? O quarto maior só pode ser o 11, portanto, alternativa correta, alternativa B, beleza? Galera, função maior, função menor são funções que obrigatoriamente têm que vir acompanhadas da ordem. Esta ordem é sempre bom você começar a contar a partir do primeiro. E esse tipo de questão é uma questão que leva a pegadinha, porque você lê maior e vê que o número que a gente está assinalando é o menor que tem ali dentro do intervalo. Só que aí você tem que obedecer à ordem. Por isso que eu faço. Comece do primeiro maior até chegar à ordem desejada. Se é o quarto maior, então primeiro, segundo, terceiro, quarto. Vai assinalando na sua prova, porque a prova você pode rabiscar, faz o que você quiser com ela. Só que não cai em armadilhas como essa. Se ali fosse o quarto menor, ele ia trazer o quê? O maior número que a gente tem lá dentro. Embora sejam o quê? Parece situações contrárias. Por que que o quarto menor número ele vai trazer o maior e o quarto maior número ele vai trazer o menor? Por conta da quantidade de números que a gente tem ali e a disposição em que eles estão. Só isso, tá bom? Então, lembre-se, quarto maior corresponde à ordem que a gente tem dentro daquele intervalo. Belezinha? Função máximo e mínimo, ele não tem ordem. Então, vale lembrar isso também, tá? Então, máximo traz o máximo. Mínimo traz o mínimo. Só, mais nada. Vamos a mais uma questão aqui, ó. Vem comigo. Galera, nós temos aqui o seguinte. Uma questão que envolve aí uma função que vai contar as coisas. Olha lá. Um usuário está editando uma lista de munícipes em um atendimento utilizando o Excel 2010. A lista contém 100 nomes, todos do tipo texto, sendo um nome por linha e todos posicionados no intervalo de A2 até A101. A célula 1 contém o cabeçalho nomes. O usuário pode contar quantas vezes o nome João Carlos aparece no intervalo de A2 a 101 da sua lista de munícipes, colocando a seguinte fórmula na célula
102. Bom, seguinte, ele quer contar quantas vezes o nome João Carlos aparece. Então, uma função que permite que eu conte quantas vezes se repete alguma coisa é a função conte-se. Nesse caso, as 3 alternativas que a gente tem aqui, a gente já pode riscar, né? Então, esta e esta daqui já era. Sobraram as alternativas A e B. Agora, olha só que interessante. Que cargas d'água nós vamos procurar? O nome João Carlos no intervalo de A2 a J2. Como assim? De A2 a J2. Por que se os nomes estão no intervalo de A2 a 101? Se você já ficasse ali no caso esperto em relação a essa informação, você ia olhar que você ia ficar entre as alternativas A e a alternativa aqui no caso E, que traz aqui ó, de A2 a 101. Só que aí, conte valores, ele não traz aqui aquilo que nós vamos procurar, né, para contar. O conte valores conta as células preenchidas, independente do que seja, se é número ou texto. Agora, o conte-se, sim, ele vai contar quantas vezes se repete de acordo com aquilo que eu estou procurando. Então, no caso, João Carlos. Então, portanto, a alternativa correta, alternativa A. Belezinha? E aí, galera, tá gostando do nosso aulão? Você que tem acompanhado aí as nossas aulas na Nova Concurso, já sabe que a Nova Concurso é, vamos dizer assim, o cursinho que mais aprova alunos para a PM. E assim, isso já é notícia, né? Então, você que está se preparando com a Nova Concurso, pode ir tranquilo para a sua prova. Não vá com medo, porque esta prova você vai tirar de letra. E eu tenho certeza que na parte de informática, que são apenas 5 questões, você vai gabaritar, beleza? Então, fique tranquilo, porque a partir do momento que você já tem aí o seu conhecimento adquirido, mas as dicas dadas por nós professores aqui, você vai fazer a sua prova e vai ter o resultado esperado. Beleza? Vamos a mais uma dica aí de informática. Vem comigo. Bom, mais uma, e essa daqui eu separei de maneira especial. Nossa, é uma função C, professor. E é uma função C que caiu na prova da PM passada, não a de 2019, mas a de 2018. E por que eu trago essa questão aqui para você? Pelo seguinte, essa questão caiu na segunda prova de 2018, que corresponde à prova que vocês vão fazer amanhã. Então, para trazer uma alusão, vai que a VUNESP queira seguir a mesma lógica que foi adotada ano passado. Trazer uma função C com uma função OU. Então, o que eu vou trazer aqui para você? Aquilo que a gente aprendeu nas aulas, separar quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu nem li o enunciado, a gente já vai fazer essa separação. Condição, é isso aqui. Então, aqui nós temos a nossa condição. O OU permite que a gente tenha 2 ou mais condições para serem analisadas como verdadeiro ou falso. Após a condição, por padrão, a gente já sabe que nós temos aqui o valor verdadeiro. Então, aqui é o VV e aqui é o VF, que é o valor falso. Beleza. Agora vamos ao enunciado. No enunciado ele diz, assinale a alternativa correta sobre a fórmula, que está aqui, inserida na célula 2 de uma planilha do Excel 2010. A função média será executada se o seguinte valor estiver na célula A1. Bom, ele quer que a função média seja executada. Para que a função média seja executada, nós temos que tornar a condição verdadeira, certo? E aí eu tenho que escolher o quê? Qual que é o número em A1 que torna a condição verdadeira? O OU, ele traz a seguinte situação. Quando nós temos 2 situações verdadeiras, será verdadeiro. Se eu tenho uma falsa e uma verdadeira, será verdadeiro. Se eu tenho uma verdadeira e uma falsa, será verdadeiro. E se as 2 forem falsas, aí sim será falso. Porque o OU quer dizer ou uma ou outra. Então aqui ele
trouxe essa questão ano passado só para saber se você sabe separar o que é condição, o que é valor verdadeiro, o que é valor falso. Aí nós temos aqui, em A1, se eu escolher o 8, analisa comigo lá. 8, colocando aqui, 8 é menor do que 5? Não. 8 é maior ou igual a 9? Não. Então eu vou ter falso e falso, será falso, então ele vai trazer o mínimo. Então não pode ser a alternativa A. Então, vamos riscar aqui a alternativa A. 7. 7 é menor que 5? Não. 7 é maior ou igual a 9? Não. Então também ele vai trazer o valor falso, que é o mínimo. E o 10? 10 é menor que 5? Não. Mas 10 é maior ou igual a 9? É. Aí ele entra nessa situação aqui, ó. Falso e verdadeiro será verdadeiro. Portanto, a alternativa correta, a algema nela, é a alternativa C. Beleza? E aí, galera, ficou com medo aí dessa questão? Não, essa questão foi uma questão que aconteceu ano passado, na segunda prova do ano, né, da PM, onde eles colocaram essa função C ali, apenas para fazer com que vocês analisassem o que é condição, o que é valor verdadeiro, o que é valor falso. E nas nossas aulas de informática a gente enfatiza isso sempre. Nunca se esqueça que a sequência é essa. Condição, valor verdadeiro, valor falso. Belezinha? Vamos seguir o bonde, vamos ver mais coisa, olha lá. Temos mais uma situação aqui, ó. Agora com o PowerPoint. PowerPoint, galera, nós temos aqui o seguinte. No PowerPoint, um usuário está elaborando uma apresentação com o programa PowerPoint em sua configuração padrão. No caso de o usuário selecionar o slide número 3 na guia Slides e então acionar o botão Novo Slide, será inserido um slide em branco logo abaixo do slide selecionado. Ok? Desde que seja selecionado o slide de número 3, o mesmo resultado pode ser obtido com o acionamento da tecla Page Up, End, Home, Enter ou Control. Então, olha só, mais uma questão de tecla de atalho. PowerPoint também são questões que envolvem teclas de atalho. Na prova da PM do ano passado, ele trouxe uma questão do PowerPoint que envolveu tecla de atalho, só que dentro da navegação, dentro da apresentação, né? Então, quer dizer, apertar para sair da apresentação. Pô, tecla ESC, né? Bem simples. Então, eu aposto em questões que estejam voltadas a isso. Ou elementos, como a gente vai ver aqui que eu separei no PowerPoint. Nessa questão aqui fica fácil. Como que eu faço para inserir um novo slide dentro da minha apresentação? Basta pressionar Enter. Então, vamos algemar essa alternativa? Vem comigo, olha lá. Algemando a alternativa correta, alternativa D, beleza? Agora, mais uma questão que a gente tem aqui, ó. O programa PowerPoint permite que o usuário inclua informações no cabeçalho e no rodapé dos slides da apresentação que está elaborando. Esse recurso, que está localizado na guia Inserir, pertence ao grupo Configurar, Comentários, Zoom, Temas ou Texto. Olha só, uma questão encardida aqui para você, hein? Porque olha só, dentro do PowerPoint nós também temos grupos, também temos faixas de opções. E ali eles exploram isso. Isso aqui é uma questão recente da VUNESP, que é importante você saber também no PowerPoint quais são os nomes dos grupos. Então, cabeçalho fica em qual grupo presente dentro do PowerPoint? Vamos ver? Acompanha comigo, vamos lá. Olha só. Eu vou colocar aqui para você o PowerPoint, para que você não tenha dúvida qual que é. Então, vamos abrir aqui, ó. Microsoft Office, PowerPoint 2010, já está abrindo aí, né? Nós temos aqui já a opção para que você venha diretamente dentro de inserir. E dentro de inserir, olha que interessante. Qual é o nome do grupo que a gente tem aqui, ó? Nós temos cabeçalho, número do slide, grupo texto. Tá vendo só? Então, esses grupos aqui, galera, são grupos que vale a pena você, no caso, dar uma olhadinha aí, você que ainda não conhece, para que você não tenha surpresas nesta prova. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa apresentação,
a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Bom, continuando aqui, gente, nós temos mais uma questão sobre o PowerPoint. A imagem a seguir mostra um botão de ação do Microsoft PowerPoint 2010 e sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o hiperlink padrão do botão de ação exibido. Alternativa A, primeiro slide, B, último slide, C, finalizar a apresentação, D, último slide exibido e E, enviar por e-mail. Então, galera, botão de ação é um botão que você pode colocar na apresentação, que quando estiver em tela cheia, como essa daqui, eu possa clicar e ele executar uma ação. Esse botão, que é uma casinha, ele remete ao quê? A você ir para o início da apresentação. Então, esse tipo de questão é um tipo de questão que pode ser colocado de uma maneira simples, como essa, mas também de uma maneira que remete à dúvida, porque a descrição do que acontece quando clica, ele pode variar, ele pode colocar primeiro slide, ele pode ir para o início da apresentação, ele pode colocar também para você ir para a página inicial, né? Então veja só, página inicial, tá correto? Tá, olha só, vem ver no PowerPoint. Aqui no próprio PowerPoint ele já traz isso pra gente, ó. Se eu colocar aqui, ó, formas, e já no botão de ação da casinha, ele já vai trazer aqui esta opção, ó. Vou colocar aqui para você enxergar, que ele já traz isso pra gente, ó. Tá aqui, ó, põe o mouse em cima. Qual é a sugestão que ele traz aqui, ó? Botão de ação, página inicial. Tá vendo só? Então, página inicial, primeiro slide, início da apresentação, tudo a mesma coisa. Só que cuidado, que também tem armadilha. Ele pode colocar página web inicial em uma das alternativas. Só que não é página web inicial, é só página inicial. Poxa, que sacanagem, né? Claro, a casinha, ela também aparece nos navegadores. E aí, no navegador, a gente vai para onde? Para a página inicial, ok? Só que é a página que a gente escolheu como homepage. Isso no navegador de internet. No PowerPoint é apenas página inicial, primeiro slide ou início da apresentação. Beleza? Então, algema na alternativa correta. Vamos lá, vem comigo. A alternativa correta é alternativa A. Beleza? Bom, galera, nós temos aqui mais um assunto para a gente discutir. Trata-se do assunto correio eletrônico. Em correio eletrônico, eu separei ali algumas dicas importantes para a gente, ó. Dentro das dicas, nós temos ali o que costuma cair em prova com muita frequência. Então, nós temos lá, um usuário a partir da conta remetente@ibate.gov.br prepara um e-mail conforme a imagem exibida a seguir. Então, nós temos lá para Ana e Diego, com cópia para Beto e Eurico e com cópia oculta para Carlos. Aí ele traz lá, Carlos da conta no campo CCO, já sabendo que era ele quem enviaria a minuta, conforme definido numa reunião prévia, deve anexar o documento da minuta e enviar aos outros 4 contatos do e-mail. Para que os 4 contatos já estejam automaticamente inseridos no e-mail de resposta, a opção usada em seu cliente de e-mail Outlook, em sua configuração padrão, deve ser encaminhar, encaminhar a todos, responder, responder a todos ou responder com anexo. Então veja só, nós temos 3 opções de resposta. Nós temos responder, não é isso? Nós temos responder a todos, então, vamos colocar aqui, ó, resp todos e encaminhar. Essas são as opções que a gente tem de respostas que podem ser dadas a um e-mail. Então, o que eu quero que a gente associe? Responder. Só respondo ao remetente, tá? Então, só o remetente vai receber esta mensagem. Responder a todos. Responder a todos, como o próprio nome já diz, todos que ele vê. Então, vou colocar aqui, ó, o que ele está enxergando. Então, todos que ele vê, tá bom? Então, todos que ele enxerga. E encaminhar? Encaminhar eu não vou trazer nada preenchido. Encaminhar eu vou trazer para um terceiro. Vamos colocar aqui, ó.
vou colocar para uma terceira pessoa. Beleza? Então, neste caso, se ele quer que os 4 contatos já estejam automaticamente inseridos, qual a opção que ele vai optar? Responder a todos. Beleza? Então, essa dica aí, responder só ao remetente, responder a todos que ele vê, a todos que ele enxerga, e encaminhar, sempre vou encaminhar para uma terceira pessoa. Portanto, ele não vai trazer nada preenchido. Ok? Não existe encaminhar a todos e nem responder com anexo. Tudo bem? Muito bem, mais uma questão que a gente tem aqui, ó, questão bem tranquila. Trata-se de uma questão que envolve aí o correio eletrônico, mas sobre uma situação de problema. Olha lá. Um usuário estava utilizando o programa de correio eletrônico instalado no seu computador para elaborar uma mensagem. Quando concluiu a digitação e clicou no ícone para encaminhar essa mensagem, o usuário constatou que sua conexão com a internet estava inativa. Nessa situação, assinale a alternativa que descreve o que ocorrerá em seguida. A. A mensagem será perdida e o computador será desligado. B. A mensagem será perdida e o programa será fechado. C. A mensagem será salva na caixa de saída do programa. D. A mensagem será apagada e deverá ser digitada de novo. E E. A mensagem será salva na caixa de entrada do programa. Você já deve ter passado por essa experiência. Você está digitando um e-mail. E aí, você digitou o e-mail, beleza, aí clicou em enviar. Quando você clicou em enviar, você viu que o e-mail ele está demorando para fazer aquela barrinha de envio quando você usa o Outlook. Ou então, você percebeu que a mensagem ela continua ali dentro da caixa de saída. Se fica dentro da caixa de saída, significa que ele ainda não foi enviado. Cuidado para não confundir caixa de saída com itens enviados. Caixa de saída é, vamos dizer assim, um intermediário entre a ação de enviar e de estar em itens enviados. Então, quando eu clico em enviar, ele está fazendo o processo de envio. Esse processo de envio fica todo dentro da caixa de saída. Caixa de saída também abriga aqueles e-mails que, por uma razão aí de não ter a internet, ficam armazenados até que a internet seja restabelecida e ele conclua o processo de envio. Beleza? Então, quais são os itens principais que a gente tem dentro de um e-mail em relação ao que a gente fala de pastas? Nós temos caixa de entrada, temos caixa de saída, temos também ali a nossa pasta de rascunhos. Rascunhos são aqueles e-mails que, quando a gente começa a redigitar, editar no caso, né? Passou 2 minutos, 3 minutos, automaticamente ele já é salvo lá. Então é uma ação automática que já acontece, que já fica abrigado lá, caso você queira retomar esse e-mail mais tarde, ok? Itens enviados. Itens enviados são os e-mails que foram entregues. Então, quer dizer, já ocorreu o processo de envio e ele foi entregue. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos a mais um elemento que eu separei para você. Vem comigo, vamos lá. Bom, mais um elemento que nós temos aqui. Claro, vamos colocar a alternativa correta, né? Desculpa. Alternativa C, algema nela, que é a caixa de saída. Bom, mais uma questão que envolve aí o Outlook, só que é uma questão aqui também daquelas encardidinhas que eu separei para você. Um usuário do Outlook em sua configuração padrão, aguardando um e-mail importante, deseja acionar manualmente o comando para receber e enviar mensagens em sua caixa de correio eletrônico. Para isso, ele pode utilizar o atalho por teclado F11, F9, F7, F5 ou F3. Então, galera, abrindo aqui o Outlook, vamos ver aqui se ele já está disponível para a gente. Dentro do Microsoft Office aqui, ó, nós temos o Outlook na versão 2010. Abrindo o Outlook aqui, ó, ele já vai trazer para a gente o seguinte, né? Ele vai carregar aqui o perfil. A gente já abre aqui diretamente, vou já ampliar aqui para você, ó. Lá em cima, a opção de enviar e receber, mas também posso vir aqui dentro da guia enviar e receber. Se eu coloco o mouse aqui em cima, veja qual que é a tecla de atalho relacionada a isso, ó.
enviar, receber todas as pastas. Então, no caso, F9. Então, a tecla F9 permite que a gente faça o uso do enviar e receber todas de uma vez. Então, alternativa B. Galera, é uma questão fácil? Não, é uma questão que você, no caso, se usa o Outlook, pode sim utilizar a tecla de atalho. Mas, em geral, quando a gente abre o Outlook, ele já faz esse tipo de ação, de enviar e receber todas as mensagens. Por quê? De enviar e receber ao mesmo tempo. Porque se eu tiver e-mails na minha caixa de saída, elas vão ser despachadas. E automaticamente, enquanto eu estou despachando, eu estou recebendo. Belezinha? Vamos a mais uma dica. Vem comigo. Olha só. Agora a dica é sobre internet. Nós temos aí 2 elementos que eu separei para você sobre internet. Olha só. Dicas que a gente tem em internet. Tecla de atalho, evidentemente. Todo usuário deve saber fazer buscas na internet e localizar textos desejados. Um dos navegadores mais usados é o Google Chrome. O atalho por teclado usado para localizar textos numa página sendo lida no Google Chrome é Ctrl A, Ctrl C, Ctrl F, Ctrl H ou Ctrl T. Então, ó, galera, aqui vale a gente anotar as teclas de atalho para que elas servem. Ctrl A, se você não conhece, ele vai selecionar tudo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, selecionar. Beleza? Depois, nós temos Ctrl C, você já sabe, né? Então, copia. Ctrl F, olha o que ele vai fazer. Ele vai procurar ou pesquisar. Pesquisar onde? Ele vai pesquisar na página em que você está. Também pode ser associado ao F3. Ctrl H, ele vai abrir o histórico. Só que é o histórico de navegação. Então, histórico de navegação são os sites que você entrou. Beleza? E o Ctrl T. Ctrl T faz o que mesmo no navegador? Ctrl T abre uma nova guia ou aba. Tá certo? Então, essas são as teclas que a gente tem e que tem grande incidência em prova. No caso, ele quer saber qual que é o atalho que pode ser usado para localizar. Se é para localizar, nós vamos pesquisar. Portanto, alternativa correta, alternativa C. Beleza? Bom, tenho mais uma questão aqui de internet que eu separei para você, que também tem incidência em prova. Trata-se do quê? Da questão que envolve a navegação anônima ou privativa. Então ele traz lá, ó. Em navegadores web, como o Google Chrome, Mozilla Firefox ou o Microsoft Edge, já que cai o Windows 10, há a opção de abrir as páginas de interesse em um modo de navegação conhecido como privativo ou anônimo, que tem como uma de suas características a ter um tempo máximo de exibição de cada página visitada, b, não salvar o histórico de navegação das páginas visitadas, c, exigir o cadastro do usuário a cada página visitada, d, ser exclusivo de dispositivos móveis como os smartphones e e, exigir a solicitação da digitação de uma senha a cada página visitada. Então, uma das características que a gente tem justamente por usar o modo anônimo é que ele não vai salvar o histórico de navegação das páginas visitadas. Então, a alternativa correta é a alternativa B. E isso, galera, é válido para qualquer navegador. Então, eu vou abrir aqui, ó, o Google Chrome, por exemplo. Se eu clicar aqui, nos 3 pontinhos, ele vai trazer a janela anônima, que é a navegação ali privativa. Se eu abro, veja aqui o que o próprio Google Chrome fala. O Chrome não salvará as seguintes informações: seu histórico de navegação, cookies e dados de sites e informações fornecidas em formulários.
Seu histórico de navegação são os sites que você visita. Cookies e dados de sites. Cookies são o quê? Logins que você digita, as pesquisas que você faz, dados de sites. Então, quer dizer, aquela história de você pesquisar sobre, sei lá, bicicleta. E todo o site que você entra tem propaganda de bicicleta. Se você fizer o uso da navegação anônima, isso não vai acontecer. E temos ali, ó, informações fornecidas em formulários. Quando você digita lá nome, endereço, telefone, data de nascimento, em geral, esse tipo de informação é armazenada no navegador. Se você utiliza o modo de navegação anônimo, você não vai ter essas informações armazenadas. Beleza? Então, voltando para cá, a alternativa correta realmente é a alternativa B. Beleza, galera? Então, diante disso, desejo para você uma ótima prova e deixo meus contatos interativos aí para que você me traga o feedback sobre tudo o que aconteceu nessa prova, principalmente ali em informática, beleza?